rumo ao alto. Essa era a frase que São Pier Giorgio Frassati escrevia ao pé das montanhas que escalava. Não era apenas o cume das rochas, era o céu. Hoje vamos conhecer a história de um jovem que soube viver o evangelho com radicalidade, alegria e sacrifício. Um santo do nosso tempo, um modelo para os jovens e para todos nós. Pier Giorgio Frassati nasceu em Turim, no norte da Itália, em 6 de abril de 1901. Era filho de Alfredo Frassati, senador, diplomata e fundador do jornal La Stampa, e de Adelaide Ametis, uma pintora famosa. Cresceu em uma família rica onde a fé era vivida apenas de forma superficial. Logo após o nascimento, por complicações no parto, foi batizado às pressas, gesto que muitos consideram um sinal da providência divina em sua vida. Desde pequeno, Pier demonstrava algo diferente. Com apenas alguns anos de idade, deu os próprios sapatos a uma criança descalça, que batia à porta pedindo ajuda. Era como se seu coração estivesse sintonizado desde sempre com o coração de Cristo. Pier Giorgio fez sua primeira comunhão aos 10 anos e, com apenas 12, obteve permissão para comungar diariamente, algo raro na época. A Eucaristia e a Virgem Maria se tornariam os pilares de sua espiritualidade. Gostava também de literatura e artes, recitava Dante de memória, apreciava música e pintura, mostrando que a cultura fazia parte de sua vida espiritual e social. Ingressou em escolas públicas, depois em colégios jesuítas e, mais tarde, escolheu estudar engenharia de Minas. Quando perguntavam o porquê dessa escolha, respondia: "Quero servir melhor a Cristo entre os mineiros." Enquanto muitos jovens buscavam prazeres, Pier Giorgio buscava a santidade. Participava da Ação Católica da Conferência de São Vicente de Paulo, da Ordem Terceira Dominicana, na qual ingressou em 1922, tomando o nome de Frei Girolamo, e da Adoração Eucarística Noturna. Fundou com seus amigos a chamada Sociedade dos Tipos Estranhos, um grupo de convivência alegre e cristã. Eles faziam excursões e caminhadas, especialmente às montanhas, e Pier Giorgio gostava de repetir: "Quanto mais alto subimos, melhor ouvimos a voz de Cristo." Além das aventuras, reuniam-se para cultivar a amizade, rezar juntos e aprofundar a fé. Era também membro do Clube Alpino Italiano e do grupo Giovanni Montagna, que o apelidaram de o Santo das Montanhas. O lema da juventude católica, oração, ação, sacrifício, ele assumiu como programa de vida. Em sua cidade natal, Turim, era chamado por alguns de Empresa de Transporte Frassati, pois carregava pessoalmente alimentos, carvão, lenha e até móveis para os mais pobres. Ao invés de carros e festas, usava seu dinheiro para comprar remédios, roupas e comida. Ele dizia: "A caridade não basta, é preciso também justiça social." Mais do que dar coisas, dava-se a si mesmo. Visitava hospitais, as periferias e o Cotolengo, instituição que acolhe os abandonados. Pier Giorgio se opôs abertamente ao fascismo de Benito Mussolini, denunciando com coragem a violência e a opressão desse regime. Em 1921, participou de uma manifestação da Juventude Católica em Roma, onde defendeu a bandeira de seu grupo contra os ataques das autoridades e acabou sendo preso. Ele foi levado com outros jovens e detido por algumas horas, sendo libertado no mesmo dia. Seu engajamento político era sempre guiado pela doutrina social da Igreja, especialmente inspirada na encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII. Mesmo diante das tensões políticas e dos confrontos que enfrentava, Pier Giorgio vivia sua fé com uma serenidade impressionante, sem rancores e com um sorriso confiante de quem sabia que seu verdadeiro tesouro estava no céu. Apaixonou-se por Laura Hidalgo, uma jovem de origem humilde que conheceu nas excursões com amigos. Ele nunca declarou esse sentimento, por prudência e pelo receio da desaprovação de sua família. Guardou esse amor no silêncio como um sacrifício. Laura só veio a saber muitos anos depois da morte dele, por intermédio da irmã de Pier Giorgio, Luciana, que revelou a pureza e profundidade desse afeto. Em junho de 1925, aos 24 anos, Pier Giorgio contraiu poliomielite fulminante, provavelmente durante uma de suas visitas aos doentes. Sua família, envolta na doença da avó, não percebeu a gravidade de seu estado.
Quando enfim perceberam, era tarde. Em 3 de julho de 1925, já gravemente enfermo e com as mãos paralisadas pela poliomielite, Pier Giorgio pediu à sua irmã Luciana que trouxesse seu casaco. Dele, retirou uma pequena caixa de injeções e um ticket de penhor, e com extrema dificuldade escreveu sua última mensagem. Aqui estão as injeções de Converso. O ticket é de Sapa. Eu o esqueci. Renove-o por minha conta. Essa curta mensagem foi endereçada a um companheiro das conferências de São Vicente de Paulo. Converso era um doente que ele acompanhava e ajudava com medicamentos. Sapa era uma mulher pobre cujos brincos de casamento haviam sido penhorados. Frassati, mesmo prestes a morrer, pensava apenas em garantir que suas obras de caridade não fossem interrompidas. Essa última nota, escrita com letra quase ilegível e a mão trêmula, é considerada seu testamento espiritual, suas últimas palavras faladas, dirigidas à sua mãe pouco antes de falecer no dia 4 de julho de 1925, foram: que eu possa exalar minha alma em paz com você. No dia 4 de julho de 1925, Pier Giorgio partiu para o céu. Os pais esperavam uma cerimônia íntima da elite, mas a cidade inteira parou. Milhares de pobres e marginalizados lotaram as ruas de Turim. Foi ali que seu pai, até então agnóstico, se converteu. Muitos dizem que esse foi o primeiro milagre do novo santo. Em 1981, quando seus restos mortais foram transferidos para a Catedral de Turim, descobriu-se que seu corpo estava incorrupto, confirmando ainda mais a fama de santidade. Em 1990, São João Paulo II beatificou Pier Giorgio, chamando-o de o Homem das 8 Bem-aventuranças. O Papa recordou as palavras do Sermão da Montanha, apresentando Pier Giorgio como exemplo vivo das bem-aventuranças proclamadas por Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Em 7 de setembro de 2025, durante o Jubileu da Juventude em Roma, foi canonizado por Leão XIV, ao lado de Carlo Acutis, exatamente 100 anos após sua morte. São Pier Giorgio é hoje padroeiro dos jovens, dos alpinistas, dos vicentinos, dos estudantes e um poderoso intercessor. Sua vida mostra que é possível viver no mundo sem ser do mundo, ser alegre sem ser fútil, ser santo sem deixar de ser jovem. A santidade é possível e começa nos pequenos atos, na oração fiel, na caridade concreta e na coragem de nadar contra a corrente. Se este vídeo tocou seu coração, conte nos comentários o que mais te impressionou na vida de São Pier Giorgio Frassati e que outros santos você gostaria de ver por aqui? Inscreva-se no canal, ative o sininho e, se puder, torne-se membro para apoiar nosso apostolado. Muito obrigado por assistir e até a próxima. São Pier Giorgio Frassati, rogai por nós.